Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre. O Café Filosófico de hoje é um pouquinho diferente, porque infelizmente será gravado, porque tanto o professor Joel como eu estaremos viajando, mas você não vai perder a oportunidade de ter todo o conteúdo do Café Filosófico, que é tão maravilhoso. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. O tema de hoje é muito interessante, todos vocês irão gostar muito, porque a pergunta que nós iremos fazer não é se o ateísmo é irracional, não é uma pergunta afirmativa dizendo que Deus existe, mas a pergunta é razoável afirmar que Deus existe? Ou seja, é racional? Quando nós dizemos é razoável, é racional? E para isso, mais uma vez, estou aqui com o Dr. Joel Gracioso. Boa noite, tudo bom, doutor? Boa noite, Alan. Boa noite a todos aí que estão participando do Café Filosófico. Mais uma vez é uma alegria poder aí estar junto com você e todo o pessoal. A pergunta é muito intrigante, né, Joel? Porque a gente fica se perguntando, né? Nas escolas, os professores sempre zombam muito de pessoas que creem e acabam dizendo assim, olha, você acredita, né? Isso é um absurdo. Né, isso é irracional, que falta para você estudo, você precisa estudar mais, você precisa compreender mais, porque esse negócio de fazer orações, colocar-se diante de um ser superior a você mesmo, isso não é comprovado pela ciência, que não sei o quê, e aí sempre aquela zombaria, né, com o crente em geral, né, seja ele espírita, seja ele católico, seja ele protestante, enfim. Os professores acabam dizendo dessa maneira, né? Se você acredita em Deus, você é de fato um retardado, um mané, porque você não estudou nada. Agora, é verdade isso? Será que é razoável ou não dizer que Deus existe? Então, antes de nós entrarmos no tema, né, na questão propriamente dita aí que você colocou sobre essa questão da razoabilidade da crença ou da razoabilidade da fé em Deus, né, na questão de se admitir, de se afirmar a existência de um ser supremo, de uma divindade, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais a partir do que você trouxe aí. Acho que a primeira coisa que realmente precisaria existir num diálogo sério, né, sobre esse assunto é não depreciar aquele que está dialogando com você. E o que eu percebo é o que mais acontece, primeiramente, né? Às vezes é um debate, um diálogo muito mais passional do que racional. Então acaba se tendo muitas vezes um conjunto de acusações envolvendo moralidades, éticas, né? Então eu tô falando que eu já ouvi de tudo, né? Então, imagino. Quem é ateu diz como é que alguém inteligente pode ser religioso, aí o religioso diz, mas como é que um ser humano que pensa pode ser ateu? Né, parece mais uma besta humana do que ateu, do que ser humano, desculpa. Então, vira um conjunto de ofensas e, na realidade, a gente perde um pouco toda uma tradição. Né? Ou seja, na história da filosofia, existiram muitos questionamentos, reflexões nesse sentido. Então, precisaria, acho que o primeiro passo para se discutir esse tipo de assunto seria recuperar um pouco, realmente, essa postura racional e menos passional. Ou seja, ter claro que o debate é um debate de ideias, de argumentos, e, portanto, também ser avaliados os argumentos, a sua validade, a sua estrutura, né, a conclusão que se chega, se está de acordo com as premissas estabelecidas, o confronto com a realidade, com o fenômeno humano, né, a observação da experiência humana na sua totalidade. E aí eu acho que dá para fazer um diálogo sério. Infelizmente, às vezes, na escola, no mundo universitário, existe sim essa postura, né, de que uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa letrada, necessariamente ela tem que ser ateia, ou no mínimo agnóstica. Né? Sim. Então, realmente isso que é modinha, né? Tem uma modinha, né? Você é religioso,
então logo você é um iletrado, e é por isso que você é religioso, e eu não, eu li, eu estudei, então eu estou acima do bem e do mal, né? Como também existe a postura, né, Alan, de achar que quem tem fé, quem é uma pessoa realmente profundamente religiosa, devota, necessariamente tem que abrir mão da sua inteligência, né? Então, infelizmente, tem os dois lados, ou seja, existem também aquelas pessoas religiosas que entendem que estudar é perigoso, né? Se você estudar muito, ficar estudando filosofia, teologia, história, você vai perder a fé. É uma coisa assim, quer dizer, por isso que eu digo, dos dois lados, às vezes existe uma postura equivocada, né? Eu acho que muitas pessoas que se dizem religiosas acabam tendo medo de dialogar, né, de debater, e usam isso até como pretexto para não precisar estudar, para justificar sua própria preguiça, né? Porque dizendo que, no fundo, não vou estudar muito, senão vou perder a minha fé, Sim, né? verdade. Nunca teve, mas enfim, aí já é uma outra questão. E outros também têm esse preconceito, no sentido que se você é uma pessoa culta, inteligente, necessariamente você tem que ser um arauto do ateísmo, né? E eu acho que o melhor caminho não é esse. O melhor caminho é, de fato, colocar a questão como foi colocado. Ou seja, quando eu afirmo Deus existe, essa afirmação, essa sentença, ela tem razoabilidade? Ou, para você afirmar isso, você tem que ir contra a sua natureza, contra a observação da realidade, enfim, contra a sua própria razão, contra a lógica. Eu acho que essa é uma pergunta importante, como você disse no início aí. Eu não estou dizendo aqui, né, ou seja, que quem é ateu é irracional e quem tem fé consegue transformar a existência de Deus numa evidência. A questão não é essa. O que eu percebo hoje no meio acadêmico, né, e na sociedade em geral, é que existe sim esses dois extremos. Alguns caíram num certo tipo de fideísmo, né, que, como eu disse, essa ideia de que para ter fé precisa abrir mão da própria inteligência, da própria razão, como se a razão não pudesse nos levar no sentido de ajudar a se abrir ao dom da fé, né, e a fundamentar a própria fé. Mas também existe um tipo de racionalismo, né, que entende que é impossível, que não tem lógica, que não tem sentido, que não tem fundamento racional nenhum ter algum tipo de prática religiosa, né? Que no fundo todas as práticas religiosas necessariamente são absurdas, irracionais, que nenhuma, né? Como se todas estivessem no mesmo nível, no mesmo patamar, porque a essência, digamos assim, do fato religioso, da prática religiosa, já seria corrompida, irracional na sua base. E aí eu acho que seria legal a gente conversar um pouco sobre isso. Eles colocam o fato religioso como sobretudo aqueles que gostam de seguir uma linha mais freudiana, né? Acabam colocando o fato religioso como aquela questão do totem, né? Então, isso é algo tribal, né? Não é algo civilizacional, e as civilizações, elas cresceram porque elas evoluíram, gosto muito dessa coisa do evolucionismo, né? As civilizações evoluíram desde o momento que separaram, né, a vida de sociedade da vida religiosa. Então, uma vez que a vida em sociedade ela conseguiu avanços, ela conseguiu esse avanço porque ela teve uma separação, um distanciamento do fato religioso dentro da sociedade. Aí, antes de tocarmos então no ateísmo, eu gostaria de perguntar, você falou do fideísmo. O fideísmo é novo? É algo novo? Surgiu há pouco tempo? Pouco tempo que eu digo, é século XVII, século XVIII? Ou já havia fideísmo já há muito tempo? Ou seja, que para que haja uma religião e seus crentes, há necessidade de distanciamento da razão, desconfiança da razão. Isso é algo novo ou é algo já milenar? Então, essa discussão, né, entre conhecimento e religião, ciência e religião, ou fé e razão, né, como alguns preferem colocar, é um problema antigo. Na verdade, não é um problema moderno, né? Anterior ao próprio cristianismo, se a gente pensar. Então, se você pensa, por exemplo, na tradição judaica, na verdade esse problema vai acontecer na medida em que as religiões
vão entrando de fato em contato, principalmente, historicamente falando, né? Lógico que essa discussão entre razão e fé pode acontecer a partir de um conflito interior, né, interno na própria prática religiosa, mas historicamente o que a gente vê é que a cultura grega, a cultura helênica, no mundo antigo, uma cultura profundamente filosófica, na medida em que algumas religiões entram em contato com ela, acabam se questionando sobre um monte de coisas. Então